Você acorda todas as manhãs, coloca os pés no chão frio e sente, antes mesmo de abrir os olhos completamente, o peso familiar da gravidade puxando o seu espírito para baixo. Você caminha até o banheiro, acende aquela luz branca e impiedosa que revela muito mais do que a sua pele cansada. Encara o reflexo no espelho. O rosto que te olha de volta não é mais o do garoto cheio de promessas. Aquele jovem de 20 anos que acreditava que o mundo estava esperando para ser conquistado. Não o rosto que você vê agora tem marcas, tem as linhas de preocupação ao redor dos olhos. O peso da mandíbula travada pelo estresse financeiro, o pior de tudo, carrega nos olhos um véu de resignação. Você tem 35, 45, talvez 55 anos. Para o mundo lá fora, você é um homem feito, um adulto funcional, alguém que paga as contas e mantém a engrenagem girando. Mas lá no fundo, naquele lugar escuro e silencioso que você evita visitar quando coloca a cabeça no travesseiro à noite, você sabe a verdade. Você sabe que existe uma fraude em andamento. Você sabe que a distância entre quem você é hoje e a lenda que você jurou que seria é um abismo que parece aumentar a cada aniversário, tornando-se uma fenda intransponível de arrependimento. Você olha para as grandes figuras da história, para homens que transcenderam a própria humanidade, como Ayrton Senna, e a sua reação imediata, quase um reflexo instintivo de defesa do seu ego ferido, é pensar que eles foram tocados por uma varinha mágica. Você diz para si mesmo, num sussurro consolador, que Senna nasceu pronto, que ele tinha um dom divino exclusivo, uma genética superior que o isentava do sofrimento, da dúvida, do cansaço extremo e do medo paralisante que você sente todas as segundas-feiras de manhã. Essa é a primeira e a mais devastadora mentira que você conta para justificar a sua própria estagnação. É extremamente confortável, sedutor e seguro acreditar que Ayrton era um ser mitológico, uma anomalia inalcançável. Porque, se você admitir, apenas por um segundo, que ele foi apenas um homem de carne e osso, sujeito às mesmas leis da física e da biologia que você, mas que decidiu operar em uma frequência mental e espiritual que você se recusa a sintonizar por preguiça, a sua mediocridade se tornaria insuportável. A dor de saber que você poderia ser mais, mas escolheu ser menos, seria capaz de quebrar a sua alma. A verdade que vamos encarar aqui é brutal, crua e não aceita as suas negociações emocionais ou suas desculpas esfarrapadas. O que separou aquele piloto brasileiro da massa cinzenta de homens esquecidos pela história não foi apenas a habilidade motora de guiar um carro a 300 km por hora. Não foi apenas reflexo, foi uma arquitetura interna de valores inegociáveis. Foi uma construção mental, moral e espiritual, feita tijolo por tijolo, sob chuva, sol e pressão, enquanto você estava ocupado buscando atalhos, conforto imediato e a aprovação de pessoas que não importam e que não estarão no seu funeral. Nós vamos dissecar agora, sem anestesia e com total frieza, o que realmente compõe a estrutura de um homem de excelência. Não espere afagos no ego. Não espere que eu diga que você está indo bem, porque se você estivesse, não sentiria esse vazio no peito nas tardes de domingo. Não espere frases motivacionais vazias que evaporam na primeira dificuldade da rotina. Você não é especial apenas por existir. Você é o resultado exato e matemático das suas escolhas diárias. E, até agora, suas escolhas têm sido mornas, covardes e preguiçosas. Vamos falar sobre a disciplina como uma obrigação moral inafastável, sobre a fé que não pede favores mesquinhos, sobre o silêncio que constrói impérios internos, sobre o caráter que aceita o conflito necessário e sobre o legado
que você vai deixar, ou a vergonha de não deixar nada além de dívidas e mágoas. Mas antes de prosseguirmos para encarar esse abismo, eu preciso saber se existe alguma hombridade restante aí dentro, se sobrou alguma cinza quente sob o gelo da sua apatia. Se você está exausto de adiar a própria vida e está pronto para encarar a responsabilidade total pelo seu destino, desça agora nos comentários e escreva: eu assumo o meu lugar. Faça isso agora. Não é para o algoritmo, não é para mim, não é para ganhar likes. É o primeiro ato de compromisso real, físico e tangível que você fará hoje, materializando a sua vontade no mundo real. E se você entende a gravidade do que vamos tratar aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Não para ajudar, mas para garantir que essa voz continue perfurando a bolha de entretenimento inútil e anestésico que domina a sua atenção e drena a sua vida, minuto a minuto, transformando o seu tempo em lixo digital. A maioria esmagadora dos homens passa a existência inteira esperando as condições ideais para começar a viver de verdade. Você se tornou um especialista em adiar, um mestre na arte da procrastinação justificada. Você diz para si mesmo, com uma convicção patética e teatral, que vai começar aquele projeto importante quando tiver mais dinheiro no banco e segurança financeira absoluta, que vai cuidar da sua saúde e do seu corpo decadente, quando o trabalho dar uma trégua e você tiver tempo livre, que vai se dedicar à sua família e aos seus filhos, quando terminar a reforma da casa ou quando for promovido para um cargo melhor. Você vive em um estado perpétuo e alucinatório de quando você acredita piamente que a disciplina é uma questão de organização externa, de comprar uma agenda nova no início do ano, de baixar um aplicativo de produtividade que vai gerenciar o seu caos com notificações coloridas e sons agradáveis. Você acha que se organizar o exterior, se arrumar a mesa do escritório, o interior se acalmará magicamente e a vontade de vencer aparecerá. Essa é a crença falsa, o veneno doce que mantém você preso na areia movediça da mediocridade. Você acredita que o objetivo supremo da vida é o equilíbrio. A sociedade moderna, fraca, complacente e avessa ao risco, vendeu a você a ideia de que uma vida boa é uma vida equilibrada, onde tudo tem seu lugarzinho seguro, onde nada dói, onde você trabalha um pouco, sem se cansar, descansa um pouco e se diverte um pouco. Mas olhe para a realidade crua de qualquer homem que construiu algo grandioso, algo que ecoa na eternidade e muda o mundo. Olhe para a chuva torrencial e gelada caindo no asfalto de Donington Park em 1993. Ayrton Senna não buscava equilíbrio, ele buscava a totalidade. Ele buscava a transcendência através da intensidade. A disciplina que moldou aquele campeão não era a disciplina burocrática e escolar, de acordar cedo e fazer uma lista de tarefas bonitinha. Era a disciplina da obsessão. O custo real, o preço oculto de manter a sua crença no equilíbrio, é que você nunca atinge a profundidade em absolutamente nada. Você é superficial no seu trabalho, entregando apenas o suficiente para não ser demitido e garantir o salário no fim do mês. Você é superficial nos seus relacionamentos, estando presente de corpo na sala, mas ausente de alma, sempre com a cabeça em outro lugar, fugindo da intimidade real. Você é superficial na sua fé, rezando apenas mecanicamente, ou quando o calo aperta e o desespero bate à porta. Você distribui a sua energia vital de forma tão equitativa, segura e covarde, que não sobra potência concentrada para romper a barreira do ordinário. O autoengano aqui se disfarça de sensatez, de moderação, de caminho do meio. Você diz para os amigos na mesa do bar:
Eu não quero ser um fanático, eu quero ter qualidade de vida. E enquanto você busca essa tal qualidade de vida morna e insossa, os anos passam velozes como um trem desgovernado. E você não constrói nada que dure, nada que tenha peso, nada que tenha substância. A disciplina real, aquela que Senna encarnava em cada curva, em cada freada, é a capacidade de mergulhar no caos e na dor quando todos os outros estão procurando abrigo e conforto. Lembre-se da chuva. A chuva é a metáfora perfeita para a vida adulta e suas tribulações. Quando a pista molhava, a maioria dos pilotos, homens talentosos, ricos e corajosos, via perigo. Eles viam risco de morte iminente. Eles viam a necessidade de cautela extrema, de diminuir o ritmo, de sobreviver para correr outro dia. Senna via oportunidade, mas não porque ele era imprudente, louco ou suicida. Era porque ele havia treinado na chuva, quando ninguém estava olhando, nos dias de cartódromo vazio, quando o frio cortava a pele e a solidão era a única companhia. Ele transformou o desconforto, a falta de aderência e a visibilidade nula em seu território de caça. Ele normalizou o caos através da exposição voluntária a ele. E você? O que você faz quando a chuva cai na sua vida adulta? Quando a crise financeira chega e a conta não fecha no final do mês, gerando aquele frio na barriga? Quando o casamento estremece e o silêncio hostil reina na mesa de jantar, substituindo as conversas de antigamente? Quando a doença bate na porta e te lembra da sua fragilidade biológica e da finitude da carne, você recua, você busca proteção. Você reclama da sorte, do governo, do chefe, da esposa. Você se vitimiza, perguntando aos céus: por que eu? Você não entende que a dificuldade não é um obstáculo ao caminho. A dificuldade é o próprio caminho. A disciplina de um homem maduro, de um homem entre 30 e 50 anos, que carrega responsabilidades reais sobre os ombros. Não deve ser a busca por elogios, tapinhas nas costas ou reconhecimento social. Deve ser a busca pelo domínio absoluto e tirânico sobre a própria vontade e sobre os próprios instintos de fuga. Senna chegava ao ponto de ter espasmos musculares violentos e desmaiar ao sair do carro, precisando ser carregado pela equipe médica. Tamanha era a exaustão física e mental que ele se impunha voluntariamente para extrair cada milésimo de segundo. Ele entregava tudo, absolutamente tudo. Não sobrava nada para a viagem de volta, nada para a festa, nada para depois. E você, homem feito, quantas vezes, na última semana, ou no último mês, ou no último ano, você foi para a cama sabendo que deu tudo de si, que esgotou cada gota do seu potencial intelectual, físico e emocional em prol de um objetivo nobre? Ou será que você guardou energia? Será que você fez o mínimo necessário para manter as aparências, para não ser notado negativamente? Esse mínimo é o câncer da sua alma. É a ferrugem que corrói o seu caráter silenciosamente. É o que transforma homens com potencial de reis em súditos da própria preguiça e do próprio medo. Você precisa entender, de uma vez por todas, que a excelência é um ato de violência contra o seu desejo biológico de conforto e conservação de energia. Não existe excelência pacífica. Para ser excelente em algo, você precisa matar a parte de você que quer ficar no sofá, que quer maratonar séries, que quer comer porcaria. Você precisa assassinar as suas desculpas todos os dias, sem piedade. Senna não era um piloto de fim de semana que contava com a sorte ou com um talento natural. Ele era um monge guerreiro enclausurado dentro de um cockpit apertado e barulhento. A disciplina dele vinha de uma compreensão profunda, quase estoica, de que a única coisa que ele controlava no universo era a sua própria performance e a sua própria atitude
diante das circunstâncias. O carro podia quebrar, o motor podia explodir, o pneu podia furar, a equipe podia errar, o adversário podia trapacear, mas a mente dele era uma fortaleza inexpugnável, onde o caos externo não tinha permissão para entrar. E a sua mente? A sua mente é um terreno baldio, sem cercas, onde qualquer pensamento negativo entra, acampa, faz fogueira e joga lixo. Você não tem disciplina porque você não tem respeito pela sua própria existência. Você trata o seu tempo como se fosse um recurso infinito e a sua energia como se fosse lixo descartável. Se você quiser sair desse buraco existencial em que se meteu, pare de buscar equilíbrio. Busque obsessão pelo que é correto, pelo que é seu dever. Abrace a chuva e faça dela a sua casa, pois é lá que os fracos não conseguem sobreviver. Agora, precisamos tocar na ferida purulenta, que a maioria dos homens modernos tenta esconder sob camadas de ceticismo, ironia e um intelectualismo de fachada que não se sustenta diante da realidade. A fé, não estou falando aqui de religião institucionalizada, de dogmas políticos, de placas de igreja ou de frequentar um templo aos domingos apenas para manter as aparências sociais e fazer networking. Estou falando da conexão vertical, visceral, primitiva e inegociável com algo infinitamente maior e mais poderoso que o seu próprio ego inflado. A crença falsa e arrogante que domina a sua geração é a de que a fé é um sinal de fraqueza intelectual, uma muleta psicológica para quem não consegue lidar com a dureza da realidade. Ou pior, uma ferramenta utilitária para pedir favores a um Papai Noel cósmico. Você acha que ter fé é fechar os olhos com força e esperar que Deus resolva os seus problemas financeiros que você criou com sua irresponsabilidade, que cure as suas dores causadas pelos seus vícios, ou que conserte o seu casamento que você negligenciou, sem que você precise mudar uma única vírgula nos seus hábitos podres. Você trata o divino como um serviço de atendimento ao consumidor, onde você tem direitos, reclamações e nenhuma obrigação. Essa postura infantil e mercenária custa a você a única fonte real de poder ilimitado que um homem pode ter neste mundo caótico e injusto. Quando Senna falava de Deus, quando ele lia a Bíblia abertamente, antes de uma corrida decisiva, ou citava passagens e entrevistas para o mundo todo, ele não estava pedindo para vencer. Ele não estava pedindo para que o carro dos outros quebrasse ou para ter um caminho fácil e sem obstáculos. Ele estava buscando alinhamento. Ele buscava colocar a sua vontade em sintonia com uma vontade superior. O auto-engano aqui é acreditar que você é autossuficiente. O homem que acredita que é o centro do universo, que tudo depende apenas da sua inteligência limitada e da sua força braçal declinante, é um homem extremamente frágil, prestes a quebrar, porque no momento em que a força braçal falha menos, e ela vai falhar com a idade, no momento em que a inteligência não encontra saída no labirinto complexo da vida, esse homem quebra. Ele entra em colapso total. O suicídio, a depressão profunda, o vício em álcool e a fuga nas drogas nessa faixa etária. Entre os 40 e 50 anos, explodem justamente porque os homens tentam carregar o peso do mundo sozinhos, recusando-se por orgulho a dobrar os joelhos diante de uma ordem superior. A fé de um campeão não é um consolo para os dias ruins, é uma demanda de performance para todos os dias. Entenda isso de uma vez por todas, ou continue vivendo como um medíocre. Se você acredita em uma força criadora, se você diz que acredita em Deus, então você é obrigado, por lógica e por honra, a buscar a excelência máxima em tudo o que faz, porque a mediocridade, a preguiça e o trabalho mal feito
seria um insulto direto ao Criador, que lhe deu a vida e os talentos que você possui e desperdiça. Senna pilotava daquela maneira feroz, não apenas para ganhar troféus de metal e plástico que enferrujam com o tempo, mas porque sentia que aquele talento era um dom que lhe foi confiado, um empréstimo divino, e desperdiçá-lo seria um pecado mortal. A fé prática remove o medo que paralisa você hoje, o medo de arriscar um novo negócio, o medo de dizer a verdade dura para sua esposa, o medo de ser julgado pelos seus pares ou pela sociedade. Tudo isso nasce da ilusão de que você precisa controlar todos os resultados. A fé real é a aceitação profunda e libertadora de que o resultado final não pertence a você. A você pertence apenas o esforço, a intenção pura, a preparação obsessiva e a retidão da ação. Você vive com medo, ansiedade e taquicardia, porque sua fé é teórica, é um conceito abstrato que não toca o chão da realidade. Você diz que acredita, mas suas ações diárias demonstram um ateísmo prático absoluto. Você mente para levar vantagem nos negócios, você trapaceia em pequenas coisas no imposto de renda. Você manipula as pessoas emocionalmente, porque no fundo, lá no inconsciente, você acha que se não fizer isso, vai perder, vai ficar para trás, vai ser devorado. Você acha que precisa garantir o seu, custe o que custar, porque lá no fundo você não confia que existe uma justiça maior cuidando de tudo. Senna falava abertamente sobre suas experiências espirituais, sobre sentir a presença de Deus a 300 km por hora, numa curva onde a física dizia que era impossível passar. Isso não é alucinação mística nem delírio. Isso é estado de fluxo. É o momento sagrado em que o ego desaparece e o homem se torna um instrumento perfeito da ação. Você nunca sentiu isso porque está ocupado demais tentando ser o protagonista do show, tentando ser aplaudido. Você quer a glória para si, para alimentar a sua vaidade faminta. E, enquanto você quiser a glória apenas para inflar o seu ego, você será pequeno, mesquinho, invejoso e irrelevante. A verdadeira grandeza exige humildade ontológica. Exige saber que você é pó e ao pó voltará, e que o intervalo misterioso entre esses dois momentos deve ser preenchido com serviço, sacrifício e honra. Pare de usar Deus como muleta para suas fraquezas e comece a usá-lo como bússola para suas batalhas. A fé não serve para facilitar a sua vida. Serve para lhe dar força para suportar uma vida difícil com dignidade e retidão. O terceiro pilar, e talvez o mais aterrorizante para o homem moderno viciado em dopamina barata, é o silêncio. Nós vivemos na era do ruído perpétuo, da cacofonia digital, da notificação incessante. A crença falsa que você carrega como um vício na veia é a de que estar conectado é estar vivo. Você acredita que precisa saber as últimas notícias em tempo real, que precisa responder a todas as mensagens instantaneamente no WhatsApp, que precisa ter uma opinião formada sobre tudo o que acontece no mundo, desde a política internacional até a fofoca da celebridade. Você tem pavor, um medo físico do silêncio. Se você fica 5 minutos em uma sala de espera de consultório sem o celular na mão, você entra em pânico. Suas mãos suam, seu pé bate no chão. Você busca desesperadamente uma revista velha ou uma tela para se distrair. Se está dirigindo sozinho no carro, precisa ligar o rádio, um podcast ou uma música alta para abafar os próprios pensamentos. Por quê? Porque o silêncio é o espelho implacável da alma, e você não gosta nem um pouco do que vê quando é obrigado a olhar para dentro sem filtros. O custo desse ruído constante é a dissolução total
da sua identidade. Você se tornou uma colcha de retalhos das opiniões dos outros, dos desejos fabricados pelo marketing, das neuroses coletivas. Você não sabe mais quem você é, apenas o que você consome. Senna sabia o valor estratégico, psicológico e espiritual do isolamento mental. Lembra-se da lendária volta de classificação em Mônaco em 1988? Aquele momento que entrou para a história não apenas do esporte, mas da performance humana? Ele descreveu entrar em uma dimensão diferente, onde ele não estava mais dirigindo o carro conscientemente. Ele era o carro, ele era a pista, ele era o movimento, ele era o tempo. Ele estava 2 segundos à frente de Alain Prost, com o mesmo equipamento. Isso é uma eternidade na Fórmula 1. Isso só é possível através de um foco absoluto, um silêncio interior tão profundo e denso que o mundo lá fora deixa de existir completamente. O auto-engano se disfarça de estar informado, estar antenado ou ser sociável. Você diz: eu preciso fazer networking, eu preciso estar atento ao mercado, eu preciso saber o que estão falando no grupo. Mentira. Você está fugindo de si mesmo. Você está fugindo das perguntas que o silêncio lhe faria. Você usa o barulho para abafar a voz da sua consciência que grita dia e noite que você está vivendo errado, que você está no emprego errado, vendendo o seu tempo por migalhas e desperdiçando os seus talentos, que você está no casamento errado ou sendo o marido errado, negligente e egoísta, que você está sendo um pai ausente e fraco, criando filhos que não te respeitam. A mente de um homem vitorioso é uma cidadela medieval, inspirada na filosofia dos grandes estoicos. Ela tem muros altos de pedra, fossos profundos e portões trancados com ferro e fogo. Nada entra sem permissão expressa do dono. Nenhuma opinião, nenhuma ofensa, nenhuma distração. Mas a sua mente é uma praça pública em dia de feira livre. Qualquer um entra, joga lixo, faz barulho, vende porcarias, grita ofensas e vai embora, deixando você para limpar a bagunça emocional e a ansiedade resultante. Você permite que comentários de estranhos na internet, pessoas que você nunca viu e nunca verá, estraguem o seu dia, o seu humor e o seu jantar com a família. Você permite que a política, que a economia, que a fofoca mesquinha e venenosa do escritório drenem a sua energia vital que deveria ser usada para construir o seu império e proteger os seus. Senna entrava no cockpit, baixava a viseira e o mundo acabava. O passado não existia, o futuro não existia. Só existia a próxima curva. Só existia o agora absoluto. Esse nível de concentração é o que gera resultados que parecem sobrenaturais para quem olha de fora e não entende o preço pago. Enquanto você estiver disperso, tentando fazer 10 coisas ao mesmo tempo, tentando agradar a todos, tentando ser onipresente no mundo digital, você será irrelevante no mundo real. Você será apenas mais um ruído no meio do barulho. O silêncio é onde as estratégias de guerra são forjadas. É no silêncio que os grandes planos nascem. É no silêncio que você confronta os seus demônios internos e os vence antes que eles se manifestem na realidade e destruam a sua vida. Se você não consegue ficar sozinho consigo mesmo, em um quarto vazio por 1 hora, você é um prisioneiro, não um homem livre. A liberdade começa na capacidade de sentir-se em silêncio e não se desesperar com a própria companhia. Ayrton muitas vezes parecia distante, com aquele olhar profundo e melancólico perdido no horizonte, mesmo cercado por multidões, câmeras e microfones. Ele não estava distraído ou alienado. Ele estava focado em uma realidade interna que os outros não conseguiam ver. Ele estava visualizando a vitória antes que ela acontecesse materialmente. E você? O que
você visualiza no seu teatro mental, quando está em silêncio, as catástrofes, os medos, as dívidas acumulando, a traição, a doença, a sua imaginação, contaminada pelo ruído tóxico do mundo e das notícias sensacionalistas. Trabalha contra você, criando cenários de derrota antes mesmo de você tentar. Aprenda a calar a boca e, principalmente, a calar a mente tagarela. O poder real não grita, não se exibe, não busca palco. O poder observa. O poder aguarda o momento certo. Se você quer deixar de ser uma folha seca levada pelo vento das circunstâncias e das vontades alheias, precisa aprender a ser a pedra imóvel no meio da tempestade. Desligue o ruído, jogue o celular longe, encare o silêncio e descubra quem você realmente é, antes que seja tarde demais. Vamos falar sobre caráter, mas não da forma romântica, ingênua, colorida e inofensiva que os filmes e as propagandas mostram. Vamos falar sobre a rivalidade, sobre o confronto necessário, sobre a guerra e sobre a integridade, sob pressão extrema. A crença falsa que você aceitou passivamente, engolindo sem mastigar, é a de que um homem bom é necessariamente um homem inofensivo, manso, passivo e que evita problemas. Você confunde bondade com passividade e covardia. Você acha que deve evitar conflitos a todo custo, que deve ser diplomático sempre, que não deve ter inimigos, que deve ser amigo de todo mundo e agradar a gregos e troianos. Isso é covardia disfarçada de virtude superior. Isso é medo de cara limpa. O custo real dessa postura frouxa é que você se torna um capacho. As pessoas não respeitam quem não tem dentes. Elas usam, abusam, tiram o que querem, pisam em cima e descartam quando você não serve mais. E você, no final, ainda agradece, achando que foi um bom cristão, um bom cidadão ou um cara da paz. A rivalidade histórica e brutal entre Ayrton Senna e Alain Prost não foi um acidente infeliz ou algo a ser lamentado. Foi uma necessidade evolutiva. O aço só é forjado e endurecido quando batido com violência contra algo duro e resistente. O fogo purifica. Senna não queria um rival fraco. Ele não queria vencer bobos. Ele precisava de Alain Prost com toda a sua frieza, cálculo, política e inteligência para descobrir o seu próprio limite e superá-lo. O francês era a pedra de amolar onde a lâmina de Senna se afiava. O auto-engano aqui é achar que a vida seria melhor se ninguém se opusesse a você. Se meu chefe não fosse tão exigente, se meus concorrentes não fossem tão agressivos, se a economia fosse mais fácil, se minha mulher me apoiasse mais, pare com essa lamentação infantil e vitimista. O obstáculo é o que define o tamanho da sua força. Se você não tem inimigos, se você não tem oposição, se ninguém está tentando te derrubar ou te criticar, é porque você não está fazendo nada de relevante. Ninguém chuta cachorro morto, ninguém inveja o fracassado. Se você está confortável demais, se todos gostam de você, é porque você se tornou irrelevante no jogo da vida. Você é inofensivo. O caráter de Senna não era sobre ser legal, simpático ou bom moço. Muitas vezes ele não era. Ele era implacável. Ele fechava a porta na pista. Ele defendia sua posição, seu espaço na equipe e seus princípios, com uma ferocidade que assustava os fracos e incomodava os poderosos donos do esporte. Mas ele era verdadeiro. Ele não era falso. Ele não jogava pelas costas, com fofocas, sussurros e sabotagens veladas nos corredores. Ele olhava no olho. Ele dizia o que pensava, mesmo que isso custasse caro. E você? Você sorri amarelo para quem detesta. Você aperta a mão de quem te despreza. Você concorda com opiniões políticas
sociais ou morais que você abomina, só para não criar um clima chato no jantar de família ou na reunião da empresa. Você vende pedaços da sua alma por aprovação social barata de pessoas que não pagam as suas contas e que não estariam lá se você quebrasse. Isso corrói a sua espinha dorsal, vértebra por vértebra, até você se tornar um invertebrado moral. Um homem sem a capacidade de dizer não, sem a capacidade de traçar uma linha no chão e dizer: daqui você não passa, e se passar, haverá consequências graves. Não é um homem. É uma criança grande em corpo de adulto, buscando desesperadamente a aprovação do papai e da mamãe projetados na sociedade. A integridade exige que você aceite ser o vilão na história de alguém. Entenda isso. Você não pode ser o herói de todos. Para defender sua família, seus valores e seu propósito de vida, você terá que desagradar muita gente. Você terá que decepcionar as expectativas dos outros. Ayrton foi criticado pela imprensa mundial, foi chamado de perigoso, de louco, foi perseguido pela política suja da Federação Internacional de Automobilismo. Ele foi roubado, multado, suspenso. Ele chorou de raiva, sim, porque era humano e tinha sangue nas veias, mas nunca dobrou a espinha para se adequar a um sistema corrompido. Ele preferia perder o campeonato, ser desclassificado injustamente, a perder a honra de vencer limpo ou de vencer nos seus próprios termos. Você está disposto a perder dinheiro para manter sua honra? Está disposto a perder amigos para manter sua integridade? Está disposto a perder o emprego para não participar de uma fraude? Ou o seu caráter tem um preço, porque se tiver preço, o mercado vai comprar. E pelo que vejo, o preço de muitos homens hoje é muito baixo. Um pouco de conforto, um pouco de prazer momentâneo, um pouco de segurança ilusória. Um elogio do chefe. E eles entregam tudo o que são. Recupere a sua capacidade de confronto. Não seja um agressor descontrolado e bárbaro, mas seja um guerreiro perigoso que escolhe, por disciplina, manter a espada na bainha, mas que sabe oscila com precisão letal quando necessário. A paz real só é possível para quem tem a capacidade de fazer a guerra. Finalmente, chegamos ao ponto inevitável, ao destino comum que todos tentam ignorar, maquiar e esconder o legado e a morte. A crença mais perigosa, tóxica e universal, que infecta a mente do homem adulto, é a ilusão de que você tem tempo. Você vive os seus dias como se fosse imortal. Você empurra decisões vitais para a próxima semana, para o próximo mês, para o próximo ano. Você trata a vida como um ensaio geral, um rascunho que poderá ser passado a limpo depois, e não como a apresentação única, ao vivo e final que ela é. O custo dessa ilusão é uma vida não vivida, uma existência morna, cinza, cheia de arrependimentos acumulados que só virão à tona no seu leito de morte. Quando a morfina não for suficiente para calar a dor da alma e for tarde demais para mudar qualquer coisa. O auto-engano é dizer: ainda sou jovem, tenho muito tempo pela frente. A medicina avançou, ou depois dos 40, a vida começa de verdade. Não, a vida está acontecendo agora, neste exato segundo, e ela está escorrendo pelos seus dedos como areia fina e seca. Cada batida do seu coração é uma a menos na contagem regressiva que começou no dia em que você nasceu. Você está morrendo um pouco a cada dia. E o que você faz com esse tempo que resta? Ayrton Senna viveu com a sombra da morte como companheira constante, sentada no banco do carona, visível nos retrovisores. Ele sabia, racionalmente e espiritualmente, que cada corrida, cada curva, cada ultrapassagem, no limite, poderia ser a última ação da sua vida. Isso não o deprimia. Isso não o tornava um homem triste. Pelo contrário, isso
o eletrificava. Isso dava cor à vida, à consciência da morte, o antigo e poderoso conceito estoico de memento mori é o que dá urgência, sabor e significado à vida. Aquele fim de semana em Imola, em maio de 1994, foi carregado de presságios sombrios, como uma tragédia grega se desenrolando. A morte do novato Roland Ratzenberger no sábado, o acidente grave de Rubens Barrichello na sexta. O clima estava pesado, o ar tinha cheiro de tragédia, o ambiente era fúnebre. Senna sentia, ele estava visivelmente perturbado, com o rosto fechado, preocupado. Mas ele entrou no carro no domingo. Ele vestiu o macacão, colocou o capacete e entrou no cockpit. Por quê? Por que não desistiu? Porque a missão dele, o sentido que ele encontrou para a própria existência, menos a responsabilidade perante a vida e perante o dom que recebeu, era maior que o medo da morte. O legado não é o que você deixa para, vezes, as pessoas. É o que você deixa, vezes, nas pessoas. Você está construindo um legado ou apenas acumulando uma herança para ser disputada por advogados? Entenda a diferença abismal entre essas duas coisas. Herança é dinheiro, casas, carros, contas bancárias, relógios caros. Isso qualquer um, com um pouco de sorte, falta de escrúpulos ou muito trabalho pode deixar, e muitas vezes serve apenas para destruir os filhos que não foram preparados pelo caráter, para receber tal facilidade, transformando-os em adultos mimados e inúteis. Legado é o exemplo, é a memória viva da sua força, da sua retidão, da sua fé inabalável, da sua capacidade de amar e de lutar. Quando você não estiver mais aqui, quando o seu corpo for baixado à terra fria e a lápide for colocada, o que dirão de você na mesa do jantar 10 anos depois? Ele era um cara legal? Ele pagava as contas? Isso é pouco, isso é nada, isso é esquecível. De Senna, dizemos até hoje, 30 anos depois, que ele foi um gigante que nos ensinou que um brasileiro vindo de um país cheio de problemas poderia ser o melhor do mundo, não por jeitinho ou malandragem, mas através da disciplina férrea, do trabalho duro e da garra. Ele levantou a moral de uma nação inteira que se sentia vira-lata. E você? Você vai levantar a moral da sua casa? Seus filhos vão olhar para sua foto na parede e sentir orgulho e inspiração para enfrentar as batalhas deles, dizendo: meu pai não desistiu? Ou vão sentir apenas uma saudade vazia de alguém que passou pela vida, sem fazer barulho, sem deixar marca, apenas ocupando espaço e consumindo oxigênio? Pare de viver como se tivesse 1000 anos pela frente. Você pode não acordar amanhã, o seu coração pode parar antes do final desse vídeo. Essa frase soa como um clichê barato e dramático até o dia em que o médico, com o rosto sério, lhe entrega um envelope com um exame ruim, ou até o telefone tocar no meio da noite com a voz embargada de um parente anunciando uma tragédia na estrada. Aí o clichê vira pesadelo real e você daria tudo, absolutamente tudo o que tem, por mais um dia, por mais uma chance de fazer o que deveria ter feito. A urgência de Senna, aquela pressa quase maníaca em vencer, em realizar, em fundar o instituto para ajudar as crianças pobres, vinha da sabedoria profunda de que o tempo é o recurso mais escasso, valioso e irrecuperável que existe. Dinheiro você perde e ganha de volta. Tempo, não. Você desperdiça horas preciosas rolando o feed de redes sociais, vendo a vida editada e falsa dos outros, cobiçando o que não é seu, discutindo com estranhos, enquanto a sua própria biografia está com as páginas em branco e a caneta está ficando sem tinta. Assuma a sua mortalidade. Use a morte como a sua conselheira mais fiel e honesta. Pergunte a ela, todas as manhãs, se o que você está fazendo hoje vale a pena ser a última coisa que você fará. Se hoje fosse o seu último dia,
Você estaria satisfeito com um homem que vê no espelho? Estaria em paz com sua família? Estaria em dia com seu Deus? Se a resposta for não, você tem uma emergência existencial nas mãos. O alarme de incêndio está tocando. Mude. Não semana que vem. Não na segunda-feira. Não quando as coisas acalmarem. Agora, não estamos aqui para glorificar cegamente um piloto de corrida ou transformar um homem santo. Carros são apenas máquinas de metal, borracha e combustível. Corridas são apenas esportes que giram em círculos e não alimentam ninguém. Estamos aqui para usar o exemplo de uma vida levada ao extremo, ao limite absoluto da capacidade humana, para iluminar as sombras da sua própria existência confortável, segura e medíocre. Ayrton Senna não foi uma lenda apenas porque venceu 3 campeonatos mundiais de Fórmula 1 ou porque era rápido. Ele foi uma lenda porque venceu a si mesmo. Ele domou seus medos mais primitivos, canalizou sua agressividade natural para a arte da pilotagem, submeteu seu ego gigantesco a uma fé maior e viveu cada segundo como se fosse o último, porque ele sabia, com cada fibra do seu ser, que poderia ser. Ele não economizou nada. Ele não levou nada para o túmulo, a não ser a glória de ter vivido plenamente. Você, que me ouviu até aqui, que suportou o peso dessas palavras duras e necessárias, está diante de uma bifurcação definitiva na estrada da sua vida. Você tem 2 opções, e não escolher já é uma escolha. Você pode fechar este vídeo, voltar para a sua rotina anestesiada, abrir uma cerveja, ligar a TV, continuar reclamando da segunda-feira e esperando ansiosamente pela sexta-feira, como um prisioneiro espera pelo banho de sol. Você pode continuar culpando o governo, a esposa, o passado traumático, a falta de oportunidades e a má sorte. Você pode continuar sendo um espectador passivo da própria vida, assistindo aos outros vencerem na tela do seu celular enquanto você envelhece e amarga. É o caminho fácil, é o caminho largo, pavimentado e iluminado. É o caminho da maioria esmagadora que vive e morre sem fazer barulho, sem deixar rastro. Ou você pode decidir, agora, neste instante, no silêncio do seu quarto ou no barulho do seu trajeto para o trabalho, que basta que a cota de desperdício acabou, que você não vai mais aceitar ser menos do que pode ser, que a partir de hoje você vai buscar a sua própria pole position, não na pista de corrida, mas na vida real, nos seus negócios, na sua família, no seu espírito, que você vai ter a disciplina de treinar na chuva quando ninguém estiver vendo e quando tudo conspirar contra, que você vai ter a fé de entregar o resultado a Deus, mas só depois de ter feito o seu trabalho com uma excelência maníaca, obsessiva e perfeita, que você vai cultivar o silêncio para ouvir a verdade e traçar suas estratégias longe dos ruídos do mundo, que você vai ter o caráter de dizer não e de enfrentar os conflitos necessários para proteger o que é seu e o que é certo, e que você vai viver com a urgência desesperada de quem sabe que a morte é certa, que o tempo é curto e que a oportunidade é única. A bandeira quadriculada vai baixar para todos nós, mais cedo ou mais tarde. A corrida vai acabar. O motor vai desligar. A questão não é quando a corrida acaba, pois ela vai acabar para todos, ricos e pobres, famosos e anônimos. A questão única, a pergunta que vai ecoar na eternidade, é como você pilotou. Se foi com medo, escondido no meio do pelotão, apenas tentando não bater, tentando conservar os pneus, tentando chegar ao fim sem arranhões. Ou se foi no limite, buscando a fresta, buscando a luz, buscando a vitória, com o pé embaixo, o coração na ponta da chuteira
e a alma em chamas. A escolha é sua e de mais ninguém. Mas lembre-se todos os dias ao acordar e se olhar naquele espelho. A vida não aceita Ripley. A pista está aberta, mas o sol está se pondo. Acelere enquanto ainda há tempo.